Iniciando o startup, primeiro passo é succionar o produto, quer dizer, puxar o produto até ele começar a sair no bico, certo? Para isso a gente conta com esse auxiliar que a gente chama de canote, certo? Ele vai ser gerado um vácuo. A gente vai utilizar nessa tela a tela de sucção, certo? Aplicar aqui na velocidade da bomba uma velocidade de no máximo até 10%, certo? Indicado para produtos mais líquidos trabalhar com o mínimo, que é 5%. E a gente vai escolher entre o bico 1 ou 2, lembrando que o bico 1 sempre é da esquerda e o bico 2 da direita. Para ser realizada a sucção, a gente precisa apertar o play, escolher um dos bicos, vai pegar a conexão, colocar na ponta do bico, ele vai gerar o vácuo e vai puxar o produto. Você vai verificar pela mangueira de entrada, o produto vai começar a subir. Quando ele passar pela bomba e ganhar essas mangueiras, ele chegar nessas mangueiras, você pode parar o equipamento, utilizando a tecla do pause ou mesmo o botão de emergência. Agora eu vou realizar o procedimento. Quando o produto passar pelas mangueiras, eu vou pausar o equipamento. Muito importante não deixar com que o produto passe pelo bico, saia pela conexão do canote de vácuo, porque senão o produto mesmo pode entrar no gerador de vácuo e acabar entupindo ele e vindo danificar o equipamento. Nesse caso, foi pausado o equipamento pelo botão de emergência, apertando ele. A gente nota que na tela ele vai me apresentar uma falha, de emergência acionada. Para tirar essa falha e retomar as operações, você deve soltar o botão de emergência, certo? Só girar sentido horário e após soltar o botão, vai aparecer essa tela de reset, só tocar na tela no reset e você volta à operação normal. Feita a sucção, nós vamos agora preencher as mangueiras todas com o produto, para tirar todo o ar do sistema. Podemos retornar para a tela principal tocando nesse botão da casinha, certo? Utilizaremos aqui então a tela de limpeza. Vamos aumentar um pouco a velocidade para que a gente tenha mais fluxo de saída de produto, certo? E agora a gente vai preencher as mangueiras. Você pode estar utilizando um balde ou mesmo tirar o bico e retornar para o seu reservatório. Eu, no caso aqui, vou usar um galão, certo? Vou preencher primeiro a mangueira do bico 1, somente dando o play. Quando eu precisar parar, só tocar no play novamente para parar ou botão de emergência. Saiu todo o ar da mangueira, posso pausar. Tirou o ar do primeiro bico, vou tirar agora do segundo, mesmo procedimento. A gente pode até aumentar um pouco mais a velocidade para ser um pouco mais rápido. Feita a sucção e depois o preenchimento das mangueiras, você pode verificar visualmente se não ficou nenhuma bolha de ar. Se ficou alguma bolha de ar, você pode repetir aí o processo da limpeza para retirar essas bolhas. Vai vir junto com o equipamento essas ponteiras para adaptação de gargalos. Exemplo, vou montar essa fina aqui, só enroscar na ponta do bico. Essa é uma adaptação para um frasco de gargalo fino. Ponteira média.
Vou utilizar ela para um gargalo médio. Ponteira mais grossa, adaptação para um gargalo um pouco maior. Sendo maior que esse, pode utilizar o bico direto. Para iniciar a calibração, do lado esquerdo a gente tem a tela do bico 1, do lado direito a gente tem a tela do bico 2. A gente vai começar pelo bico 1. A gente tem aqui um tempo VZ1, seria tempo de vazão 1. Eu vou jogar um tempo alto aqui nesse bico, porque são 10 segundos que eu tenho para ele encher um frasco. Eu vou utilizar aqui um frasco de 500 ml. Então, com certeza, 10 segundos é mais que suficiente para encher esse frasco. Como é que funciona a calibração? A partir do momento que eu apertar o play do bico 1, ele vai começar a encher o frasco e você visualmente vai verificar, quando ele estiver enchendo, se está próximo do seu volume desejado. Quando estiver próximo do seu volume desejado, você vai pausar o invase, ou apertando o botão de pause, ou mesmo o botão de emergência. Vou dar um exemplo aqui. Vou apertar o bico 1. Quando ele estiver quase próximo, eu vou apertar a emergência. Certo? Ele ficou acionado, se você verificar, por 2,9 segundos, quase encheu a embalagem. Então está próximo do volume que eu desejo. Temos aqui a tecla validar. Essa tecla, você validando, você já joga esse valor que você encontrou aqui na calibração para as telas de invase, que seria a tela do manual e a tela do automático. Vou reaplicar o mesmo teste para o bico 2. Posicionar a embalagem, vou apertar o play do bico 2 e vou pausar quando estiver próximo de encher. Certo? O bico 2, o tempo que eu fiquei envasando foi de 3 segundos, ponto 0,15. Vou validar o tempo do bico 2, certo? Vou voltar na tela inicial. Se eu acessar a tela do automático ou manual, eu vou verificar que os tempos que eu encontrei na calibração já estão nas telas do invase, certo? Vou voltar e vou repassar com vocês agora a tela do automático e do manual. Vamos começar pela tela do manual. Vou selecionar manual. Tela do manual, eu consigo utilizar apenas um bico por vez. Eu posso escolher se eu quero utilizar o bico 1 ou 2. Nesse momento a gente vai utilizar o bico 1, certo? Que seria o da esquerda. O tempo que eu encontrei de calibração é de 2,903. É nessa tela ou na tela do automático que a gente vai encontrar aquele ajuste fino para o volume desejado, certo? Vou colocar aqui 3 segundos de invase com uma velocidade de 12%. Para eu iniciar o invase na tela do manual, eu preciso apertar esse pedalzinho que tem na tela, manualmente. Toda vez que eu apertar esse pedal, eu vou realizar um invase, obedecendo o tempo de invase e a velocidade que eu desejo. Ajustando o volume, a gente tinha encontrado um tempo de 2,9. Porém, se eu precisar de mais produto dentro da embalagem, eu posso ajustar o tempo, posso aumentar o tempo. Eu vou colocar um tempo aqui de 3,1 segundos, para ver se eu consigo aumentar o volume. Vou dar o play aqui, certo? Eu consegui quase encher até a boca o nosso frasco. Se eu precisar, se o frasco estiver muito cheio, eu consigo diminuir o tempo para baixar o volume. Outro ajuste que a gente tem é o ajuste de velocidade de vazão. O que seria isso?
Velocidade de vazão é a velocidade de giro do motor. Quanto mais eu aumento essa velocidade, mais forte vai sair o jato de produto no bico. Então, consequentemente, se eu aumento muito a velocidade de vazão, eu tenho que abaixar o tempo. Porém, em alguns produtos, principalmente líquidos, se eu aumento muito a velocidade de vazão, a tendência é que o produto espirre ou jogue para fora sem preencher toda a embalagem. Vou dar um exemplo agora, vou aumentar a velocidade de vazão que estava em 12 para 16. Aqui eu abaixei o tempo para 2.2. Se o produto começar a espirrar muito para fora, eu vou utilizar a emergência e vou parar o invase. Você pode notar que no final do invase ele deu uma espirradinha para fora, porém não encheu completamente a embalagem. Faltou um pouco ainda para chegar no gargalo. Então, resumindo todos os ajustes, você tem que encontrar um equilíbrio entre velocidade e tempo para você achar o seu volume. Relembrando, quanto maior a velocidade de vazão, menor será o tempo de invase. E quanto menor a velocidade de vazão, maior será o tempo de invase. A gente vai passar agora para o modo automático. Nele a gente tem a opção de trabalhar com bico simples, que seria apenas um bico, bicos alternados, que seriam o invase do primeiro bico, finaliza, inicia o bico 2, e a gente tem a opção de trabalhar com simultâneo, que seria os dois ao mesmo tempo. Vamos demonstrar aqui o invase no bico simples automático. Posso escolher entre o bico 1 e o bico 2, nesse caso eu vou escolher o bico 1. Temos lá o tempo que a gente encontrou e a velocidade, certo? E aqui a gente tem um detalhe aqui embaixo, intervalo de invase. Esse intervalo de invase é justamente o intervalo que você tem para retirar a embalagem cheia e colocar a embalagem vazia, certo? Vou fazer uma demonstração. Vou colocar aqui 3 segundos de intervalo. Eu vou ter 3 segundos para retirar a embalagem cheia e colocar uma vazia, certo? Pausei a tela, depois que eu pausar, ela não vai acionar mais. Um detalhe do bico automático é a hora que você vai pausar o invase. Se você pausar pela tela, ele vai terminar o ciclo de invase e não vai começar outro. Vou dar um exemplo. Iniciei, parei no meio. Ele vai terminar o ciclo e pausar, não vai iniciar outro invase. Agora, se eu opto por parar o invase em uma situação de emergência que está transbordando, ou que eu não consegui colocar o frasco no tempo certo, eu vou iniciar o invase, vou pausar pela emergência e ele não vai completar a embalagem mais. Agora a gente vai demonstrar na tela do automático bicos alternados. Nos bicos alternados, eu vou posicionar as embalagens primeiro, embaixo dos bicos, certo? Estando já ajustados os volumes, certo? A gente simula que os volumes estejam ajustados. Quando eu apertar o iniciar, o botão iniciar, ele vai obedecer esse tempo de invase, essa velocidade e esse intervalo para acionar o segundo bico. Vamos fazer o exemplo aqui. Apertei o iniciar. Se eu pausar, ele vai terminar o ciclo no bico 2 e não vai entrar mais. Vou demonstrar o simultâneo. Simultâneo. Como a gente tem apenas uma bomba para 2 bicos, eu tenho que sempre aumentar a velocidade de vazão para que na divisão dos fluxos não fique muito lento o invase. Lembrando, quando finalizar o invase dos bicos simultâneos, eu vou ter que
tirar as embalagens obedecendo esse intervalo. Quer dizer, eu tenho 3 segundos para retirar a embalagem cheia e colocar a embalagem vazia. A tela de receitas, o próprio nome já diz, é uma receita. Você vai salvar aquele produto, aquela embalagem que você já encontrou o volume, certo? Você tem como adicionar um nome. Vou colocar aqui AG de álcool gel de 500 ml. Salvei o nome. Eu posso verificar lá na tela do automático o tempo do bico 1, no caso aqui 2 segundos. Vou colocar aqui no bico 1, tempo 2 segundos. Posso colocar o tempo do bico 2, 2 segundos. E vou adicionar a velocidade que eu utilizei lá, 15%. Essa receita já está salva. Se eu precisar utilizá-la, basta eu tocar no botãozinho verde. Ficou os 2 botãozinhos verdes. Eu estou utilizando essa receita. Vou voltar na tela aqui, vou lá no automático. Vou observar que os 2 tempos estão 2 segundos e a velocidade está 15. Se eu reaplicar qualquer outra receita, vou utilizar a segunda que está tudo zerado. Apliquei a receita, vou voltar lá no automático. Todos os tempos estão zerados e a velocidade está zerada. Então, para utilizar a receita, recapitulando, salvo os tempos e a velocidade, adiciono o nome para eu não ficar perdido, selecionei a receita, você já joga automaticamente para a tela do automático. Bom, terminada a produção ou terminada o envase de um certo produto, você precisa fazer a limpeza. A gente tem um auxiliar aqui na tela, que é a tela de limpeza. Ela apenas você tem ajuste de velocidade, você pode estar aumentando a velocidade ou diminuindo. Se eu apertar o play, eu aciono a bomba e o bico. Você pode estar alguns recursos, soltar o bico e fazer um reciclo, colocando o bico no seu reservatório, acionando. Você pode fazer um reciclo para auxiliar na limpeza. Esse é um ajuste, é um auxiliar. Você pode estar utilizando esse recurso para facilitar a sua limpeza. Você pode também estar utilizando algum produto de limpeza, que seja água quente ou uma solução, para auxiliar a limpeza de acordo com o produto que você está utilizando aí.